que está com problema de saúde, e o atraso do vereador Maxwell, o mesmo se encontrar na capital, mas já está a caminho já e chegará aqui a tempo ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito que o secretário da mesa faça... Pela ordem. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, só colocar nessa oração que nós vamos fazer, pedir a Deus para que abençoe os trabalhos dos bombeiros que procuram, né, a criança lá, o João Pedro, de 13 anos, lá da Promissão. Pedir a Deus que abençoe toda a família, os trabalhos dele, que sejam abençoados, para que se resolva logo a situação que está trazendo tanta tristeza e dor para as famílias. Solicito ao secretário que faça a leitura do Salmo e a oração do Pai Nosso. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Expediente. Tem nada de matéria, não? Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Palavra franqueada. Palavras, presidente. Palavra com o vereador Celso. Senhor presidente, pedi a palavra para poder apresentação de requerimento 104/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Jorge Coga Pedroso, solicitando o mesmo que faça toda a sinalização de trânsito horizontal e vertical nas ruas dos bairros Valdeci Pires e Maurício Arantes, pois são bairros que trafegam muitos veículos e sem esta sinalização ocorrem muitos acidentes. Nesses termos, pede aprovação, sala da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 18 dias do mês de abril de 2012. Celso da Silva Moraes. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Essa palavra. Palavra com o vereador Luiz César. Projeto de lei número 70, 2012, denomina o nome de rua que especifica e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar a rua Eulina Cunha Mone, a atual Avenida 2 do bairro Parque dos Buritis. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, 17 de abril de 2012. Assina vereador do PMDB, Luiz César de Castro Leão. Franqueada. Peço a palavra. Palavra com o vereador Elicir Casagrande. Senhor presidente, eu queria encaminhar requerimento verbal a Vossa Excelência, solicitando que Vossa Excelência encaminhe ao meu gabinete para saber quanto que é que gasta de combustível a cada par dessa casa, telefone, assessoria, quantos carros tem alugado esses carros e quantos litros de combustível gasta com cada vereador e quantos telefones tem nessa casa e onde estão locados. E aí vou caminhar escrito e Vossa Excelência me responde. Já está entendido, vereador. Está entendido? Sim. Quanto custa cada par dessa casa, com gasolina, telefone, assessoria, quantos carros tem alugado, onde estão esses carros e quantos telefones tem alocado e na mão de quem estão esses telefones. A palavra continua franqueada. Apresentação de projetos e requerimentos. Sessão está suspensa por 1 minuto. Aqui não tem que devolver os projetos antes do expediente? Vai devolver? Hã? Sessão está reaberta. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Presidente, pedi pela ordem para devolver projeto 61, 69 e o projeto 22,
e que os meses entrem na ordem do dia. Há uma propositura do vereador James quando pede que as matérias devolvidas entrem na ordem do dia. Os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Passo às mãos da Comissão de Finanças e Justiça da Casa o projeto de lei 70 para os devidos pareceres da Comissão de Finanças e Justiça desta Casa. Ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pergunto a Vossa Excelência, que estava aguardando o pronunciamento do vereador James, não percebi que Vossa Excelência encerrou a apresentação de requerimentos. Muito obrigado. Tranquilo. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 5212, segunda discussão e votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria indagar a mesa diretora sobre as palavras do secretário de Educação ontem, num programa de rádio no município de Rio Verde. Qual a providência que essa Casa de Leis irá tomar mediante as palavras do concunhado do prefeito, homem de confiança do prefeito, que dirige a maior pasta do município de Rio Verde? Eu preciso saber se a Câmara vai tomar alguma providência. Informar Vossa Excelência que as providências com o nosso procurador da Casa está sendo tomada e Vossas Excelências terão conhecimento. Projeto de Lei 53/2012 reconhece a entidade como utilidade pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica reconhecida como utilidade pública municipal a entidade ARPA, Associação Rioverdense de Proteção dos Animais, portadora da CNPJ 10.514.954/0001-76, com sede na rua 69, número 325, bairro São Felipe, associação privativa sem fins lucrativos. Artigo 2º, revogadas disposições em contrário a essa lei entrar em vigor a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 16 de abril de 2012. James Gonçalves Borges, vereador. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 53. Palavra franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram em primeira comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário Irã que faça a leitura do projeto de lei 54/2012, de autoria do vereador José Henrique. Projeto de lei 54/2012. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as academias e estabelecimentos comerciais de nutrição esportiva de Rio Verde a fixar cartazes com advertências sobre o uso de esteroides anabolizantes. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica determinado que todas as academias de fisiculturismo e estética de Rio Verde, assim como as empresas que comercializam produtos para nutrição esportiva, deverão fixar em seus recintos cartazes especificando os malefícios do uso indevido de esteroides anabolizantes sem acompanhamento médico. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo, através dos órgãos competentes, fiscalizar os locais citados nessa lei para verificar o devido cumprimento da mesma. Artigo 3º. O Poder Executivo, através de decreto, definirá as fiscalizações e multas a serem aplicadas no caso de descumprimento da lei. Artigo 4º. A receita das multas aplicadas será revestida ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, exclusivamente para a prevenção ao uso de drogas. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara, 16 de abril de 2012. José Henrique de Freitas, vereador PMDB. Em discussão, segundo o projeto de lei 54, palavra franqueada. Peço a palavra, senhor Palavra presidente. com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, imprensa, internautas, indiscutivelmente, como dissemos, é um projeto que visa proteger, porque muitas das vezes, proteger nossos jovens, nossos adolescentes, porque muitas das vezes eles caem no uso de esteroides anabolizantes sem acompanhamento médico, por desconhecerem as causas, os malefícios que o uso indevido desses produtos traz. Então esse projeto visa exatamente cobrar das academias de fisiculturismo, de estéticas, que coloquem os malefícios
do uso de esteroides anabolizantes sem acompanhamento médico. Então, peço o voto favorável a todos os pais da casa para que Rio Verde tenha esse instrumento de orientação, de conscientização e, sobretudo, de esclarecimento maior à juventude que quer ter um corpo agradável, um corpo bonito, quer conquistar a namorada. Então, é hora de, sobretudo os rapazes, os garotos, que utilizam mais. Então, esse projeto visa proteger exatamente os desprevenidos e os desavisados. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 56, segunda discussão e votação. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu queria fazer duas perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, se Vossa Excelência vai me permitir usar da tribuna hoje, que já tem 3 dias que eu estou tentando. Segundo, se o requerimento que eu encaminhei a Vossa Excelência pedindo a criação da CPI, se Vossa Excelência vai pôr em votação hoje, ou então que dia que será a votação. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência, amanhã a Vossa Excelência terá seu espaço, nobre parlamentar, e dizer que eu tenho que devolver a Vossa Excelência o requerimento 90, porque não preenche os requisitos do regimento dessa casa e precisa de adentrar na casa, precisa de 4 assinaturas do requerimento de Vossa Excelência. E fundamentado. E gostaria de devolvê-lo para que Vossa Excelência pegue essas assinaturas e que legalmente ela entra para ser apreciada pelo plenário da casa, vereador, conforme regimento interno da casa. Pela Vossa ordem. Excelência conhece. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Vossa Excelência, então, me diz que para mim entrar com o requerimento encaminhado a Vossa Excelência, eu tenho que ter 4 assinaturas. Não. Tá bom. E esse requerimento está protocolado, né, senhor presidente? Para protocolar eu não precisava de assinatura, não? Não. Então, para protocolar não precisa de assinatura. É um requerimento de Vossa Excelência. Para ler ele no plenário, como eu li também, eu não preciso de assinatura. Vossa Excelência pode amanhã discutir com o procurador dessa casa, no dia de hoje, para que Vossa Excelência se inteire melhor, e ele vai te explicar a Vossa Excelência conforme o regimento da casa, vereador. Pela ordem, presidente. Ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, eu só pedi pela ordem para perguntar à vereadora Eliane se ela está mexendo com a barraquinha na feira de quinta-feira na Morada do Sol. O que ela está fazendo toda quinta-feira lá? Se ela arrumou alguma barraca lá para trabalhar, se ela arrumou, me ensinar como que faz para arrumar uma barraquinha para trabalhar na feira, ou o que ela está fazendo toda quinta-feira lá na Praça Morada do Sol, na feirinha que está tendo lá. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Senhor presidente, eu não arrumei barraquinha lá não, por enquanto. Ainda estou procurando um ponto, mas fui simplesmente visitar a feira, como eu faço em todas as feiras. Eu vou visitar, vou fazer comprar verdura, porque afinal de contas temos que comer, né? Então, fui lá para fazer compra e para visitar mesmo a feira. Fui na Morada do Sol, tem lá no meu bairro, lá no Veneza também, uma feira muito boa. Convido os colegas para ir lá visitar, lá no meu bairro. No bairro Popular eu estou todos os domingos lá também comprando. E, por enquanto, é só comprando mesmo e visitando a feira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Casa Grande. A vereadora Eliane me informar se a feira do Morada do Sol está mais barata, porque ela está fazendo compra lá para comer, que tem que comer, ou se, qual que é o preço aí, onde é que eu vou achar aí as mercadorias mais baratas? Se é no bairro Popular, se é no bairro Martins, se é na Mutirão, se é na Morada do Sol, para mim fazer as compras no primeiro da semana aí, porque ela está muito bem informada pelos preços que estão correndo nas feirinhas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eliane. Senhor presidente, eu estou tendo que mudar de feira, porque eu estou encontrando uma séria dificuldade lá na feira do bairro Popular de comprar. Toda banca que eu vou comprar, as pessoas são minhas amigas, são meus eleitores, não querem me cobrar, eu já estou com vergonha de ir lá. Aí eu estou mudando de feira para comprar, para ver se eles pegam meu dinheiro, porque eles não estão querendo pegar, ué. Todo lugar que eu vou, ninguém quer pegar. Não, vereador, muito obrigado. A senhora é muito boa para o povo, não pode levar e etc. Então, estou mudando de feira para ver se eu faço uma moral nas outras feiras, bem mais longe do meu bairro Popular, porque aí fica melhor. Solicito o secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 56. Projeto de lei 56/2012.
considera de utilidade pública e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Considera de utilidade pública a Associação Bom Samaritano de Rio Verde, situada na rua Marcha para o Oeste, número 2, Parque Bandeirantes, nessa cidade. Artigo 2º. Revogar disposições contrárias à lei entrar em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 13 de abril de 2012. Maxwell da Silva Gomes, vereador PSD. Em discussão, segundo o projeto de lei 56/2012. Os vereadores concordarem, a palavra está franqueada. Não havendo os vereadores concordarem, permaneça a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário, vereador Irã, que faça a leitura do projeto de lei 57 em segunda discussão e votação. Projeto de lei 57/2012, altera a lei 5.726. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica inclusas as metas e as ações na lei 5.726/2009. Fica por força da presente lei autorizada a abertura de crédito especial no valor de R$ 7.990. Essa lei está em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, o projeto de lei 57. A palavra franqueada aos senhores vereadores em segunda votação e discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam a comissão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei complementar 58/2012. Projeto de lei complementar 58/2012. Altera a lei 5.478/2008. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a tabela 1, que se faz anexa à lei 5.478, que dispõe sobre a ocupação do solo urbano, zoneamento na sede do município, passando a apresentar da forma abaixo. Tabela 1. Artigo condicionando a 3 vagas de garagem por unidade em edifício com apartamento com área privativa igual ou superior a 150 metros quadrados. Artigo 2º. Revogar disposições contrárias à lei está em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar 58. A palavra está franqueada. Não havendo, em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 60. Projeto de lei 60/2012. Altera a lei 5.727/2009, Código Tributário Municipal. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. A lei complementar 5.727/2009, consolidada com a lei complementar 5.876, passa seu artigo 296 para apresentar a seguinte redação. Artigo 296. O recolhimento de tributos e multas estabelecidos nessa lei poderão ser realizados em instituições financeiras ou estabelecimento que as represente, em espécie ou cheque visando em caixa eletrônico de autoatendimento ou ainda pela rede mundial de computadores ou diretamente da Secretaria Municipal da Fazenda através de cartão de crédito ou cartão de débito, conforme definido em regulamento. Artigo 2º. Revogado disposições contrárias à lei. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu estou perguntando pela ordem para saber se está original desse projeto nominado como 060, porque ele é exatamente a lei 5.564, que de 2009, e se Vossa Excelência observar, a data dele está de 24 de maio de 2010. Então há um erro aí de informação. Estivemos verificando isso, gostaria que Vossa Excelência suspendesse a sessão, para que a gente pudesse mostrar esse gravíssimo erro que aconteceu, exatamente está datado de 2010, exatamente isso que eu gostaria de ver com Vossa Excelência. Ele inclusive revoga a lei 5.662, que foi revogada pela lei 5.564. Então há erros aí em algum lugar. Só informar a Vossa Excelência, vereador, que veio um erro que será corrigido na redação final. Foi a parte técnica. A sessão está suspensa. Pela ordem. A sessão está suspensa.
Cajueiro foi de quem? Hã? Compara com o que está no computador daqui. Vamos lá comparar com o que está no computador daqui. O velho enjoado, gente. Tá doido. Não sei. Deu o número errado. Tá vindo? Já tá lá o Aí. patrono Beto. Colocar essa casa. Aí amanhã vota a segunda votação. De manhã sexta em redação final. Entendeu? É porque teve esse. E desde que manda lá, vem da TEL não passa para nós aqui, para nós passa para o vereador. De vez em quando. Sessão está reaberta. Tendo em vista o problema técnico, a mesa diretora da casa retira o projeto para que seja adentrado na ordem do dia de amanhã. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei complementar 62. Projeto de lei 62/2012. Altera a lei complementar 5.841/2010, Estatuto do Magistério. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. O anexo 1 da lei complementar 5.841/2010, Estatuto, Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do município de Rio Verde, passa a viger na forma do anexo 1º dessa lei complementar. Artigo 2º. Revogada disposições contrárias, essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Levi Rei de França, Secretário de Educação, Esporte e Lazer. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar 62. Palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por meio de sua comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu solicitei a Vossa Excelência, no início do mandato de Vossa Excelência, que confeccionasse novos regimentos internos para essa Casa de Leis. Eu posso estar enganado, senhor presidente, mas esse regimento aqui, ele já está atualizado? Atualizado? Então nós temos que fazer modificação, senhor presidente, porque não tem lógica. Olha só, o vereador de oposição nessa Casa de Leis, ele não tem condição de requerer nada. Ele não tem condição de requerer nada, senhor presidente. Isso daqui precisa ser mudado. Quer dizer que o prefeito, se quiser roubar, fazer rolo tanto que for, se ele tiver... Eu não estou falando que o prefeito está roubando e fazendo rolo não, vereador James. Estou falando isso não. Estou falando que um prefeito, vamos supor o próximo prefeito, faça suas maracutaias. Isso aqui, doutor, agora, né? E a oposição tiver 2, 3 vereadores, vai para 21. Se tiver 4 vereadores, não adianta. De oposição. Então, isso aqui precisa ser mudado urgentemente, senhor presidente. Isso aqui não é de acordo com o parlamento. Isso aqui não faz. Isso aqui não... Concordo, nós temos até o ano que vem, esse ano ainda, para poder mudar alguma coisa, tanto na lei orgânica como no nosso próprio regimento dessa casa. Muitas coisas, eu concordo, precisam ser mudadas. Pela ordem. A ordem, vereador Luiz César. Vereador José Henrique, eu vou aconselhar a Vossa Excelência até falar pouco depois do que eu vi aqui. Nós vamos ficar falando aqui à toa. Porque nós nunca vamos conseguir os documentos que a gente quer
Porque a bancada do prefeito não vai deixar esses documentos chegarem em nossas mãos através de uma CPI. É impossível. Lei Complementar 63/2012 estabelece a forma de recebimento de honorários advocatícios previstos na Lei Complementar 5.564. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Nenhum procurador do município poderá receber diretamente do contribuinte os honorários advocatícios de sucumbência previstos na Lei Complementar 5.564/2009 e nos artigos 21 e 22 da Lei Federal 8.906/94. Parágrafo único. Os honorários previstos no caput desse artigo não constituem pagamento realizado pelo município, mas pagamento de terceiro por força de sucumbência ou arbitramento decorrente do processo judicial. Artigo 2º. Em razão da vedação prevista no artigo 1º dessa lei, os valores devidos aos procuradores do município a título de honorários advocatícios da sucumbência previsto na Lei Complementar 5.564 e no Estatuto da OAB serão recolhidos pelo município e repassados aos procuradores e gestores da Procuradoria. Artigo 3º. Os valores de honorários recebidos pelo município no mês serão repassados aos procuradores na folha de pagamento do mês subsequente. Artigo 4º. Os demais procedimentos necessários ao cumprimento dessa lei serão definidos pelo Poder Executivo. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogando disposições contrárias, especialmente aos incisos 3º e 4º do artigo 54A da Lei Complementar 5.564/2009. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Votação, projeto de lei 63, a palavra franqueada. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, assistência à imprensa. Ontem nós dissemos que não tivemos tempo, não havíamos tido tempo para que pudesse verificar, estudar o projeto de lei complementar 63. Mas hoje podemos fazer os devidos e necessários comentários. O que se está aqui, senhor presidente, vergonhosamente, é modificando a lei 5.793 de 2010, de autoria então desse governo, que já no artigo, que é o artigo 54A, que vai ser modificado exatamente agora, porque no artigo 5º modifica o inciso 3 e 4º do artigo 54 da lei complementar. Sabe o que estava escrito nele, senhores vereadores? É que os honorários advocatícios devidos na forma do inciso 1 deste artigo deverão ser depositados necessariamente em conta corrente que será aberta para tal finalidade. O próprio governo que fez a lei não cumpriu. O próprio governo que fez a lei, que estabeleceu a regra de que uma conta deveria ser aberta através do projeto que tornou a lei 5.793, não cumpriu. E como o vereador Luiz César dissera que ele tinha um recibo, se alguém quiser, eu tenho 3 recibos aqui de honorários pagos diretamente aos procuradores do município. Isso é lamentável que tenha ocorrido, que tenha acontecido numa gestão que elaborou o próprio projeto, que criou a situação de depositar numa conta específica, necessariamente aberta para esse fim, para essa finalidade, e estão aqui 1, 2, 3 recibos pagos diretamente aos advogados. Mas o mais preocupante é exatamente, senhor presidente, senhores vereadores, é o que depois nós vamos aprovar o projeto 64, que também vem mexer na lei 5.564. Mas o mais interessante de tudo isso, é que na justificativa do projeto ora em votação, no penúltimo parágrafo está dizendo o seguinte: senhores vereadores, o procedimento adotado do projeto de lei, que se nos afigura o mais adequado, pois que dá maior transparência e controle do que vem se fazendo há décadas. Quer dizer que os procuradores estavam recebendo. Foi feita uma lei em 2010 pelo próprio governo e nada foi feito. Então, realmente, aí vai continuar décadas e décadas se não for modificado. Agora, eu quero dizer, senhor presidente, que eu estou com dó dos devedores do município. Continuam e continuarão sendo sacrificados. Porque
no momento em que, evidentemente, a sucumbência que poderia ser negociada, os honorários poderiam ser negociados, os honorários poderiam ser revertidos em favor daquele contribuinte, daquele devedor, daquele homem que trabalhou e não conseguiu quitar os seus tributos, as suas taxas, aí ele não vai ter mais acordo, porque os recursos vão para serem distribuídos. Na hora da votação do 64, nós vamos fazer outros comentários, porque nós temos aqui tanto a lei 5.793, como temos na íntegra a 5.564. Para que eu possa votar com mais tranquilidade, eu pergunto apenas à bancada governista e, sobretudo, ao líder de governo, se houve, depois do advento da Lei 5.564 de 2009, concurso para a Procuradoria do município e quantos advogados foram admitidos na carreira inicial. Deixo os meus comentários complementares para a discussão do projeto 64. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada para a discussão do projeto de lei 63. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei complementar 64. Segunda votação e discussão. Projeto de lei 64/2012, altera a lei complementar 5.564/2009, que dispõe sobre a organização da Procuradoria do município. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Essa lei complementar altera os critérios de distribuição de cargos de gestor de programa criados pela lei complementar 5.564. Artigo 2º. Essa lei complementar, a lei complementar 5.564 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31, parágrafo 2º. A distribuição de gestores de programa obedecerá aos seguintes critérios. Primeiro, um gestor de programa para a unidade administrativa Procuradoria de Assessoramento Jurídico. 2. Um gestor de programa para a unidade administrativa Procuradoria de Revisão Legislativa e Desenvolvimento Jurídico. 3º, um gestor de programa para a unidade administrativa da Procuradoria do Contencioso Judicial. 4. Um gestor de programa para a unidade administrativa da Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público, do Meio Ambiente e Urbanismo. 5º, um gestor de programa para o subprograma Execução Fiscal e Programa de Procuradoria Tributária. 6º, um gestor de programa para os seguintes subprogramas da Procuradoria Tributária, Contencioso Administrativo em matéria tributária, Contencioso Judicial em matéria tributária e assessoramento em matéria tributária. Artigo 3º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2012, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 64, palavra franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, aguardo a informação, talvez não seja possível o líder de governo conseguir se houve concurso para advogado, concurso para a Procuradoria, depois do advento da Lei 5.564. Devo dizer que, ocupado com outras atividades, visitei algumas escolas hoje, vi coisas horríveis, tá? Mas então não foi possível verificar a questão dos concursos. Mas eu quero dizer à bancada governista que se tiver algum advogado que não esteja relacionado na Lei 5.564 como comissionado, eles estão ilegais. E ainda no mais, nós estamos aumentando o quantitativo de gestor de programa de 3 para 6. Aí não me foi possível verificar se é possível aumentar cargos comissionados agora, ainda nesse mês, no ano eleitoral. Porque no anexo 1 da Lei Complementar 5.564, diz que o quadro permanente é o seguinte: 30 procuradores nível 1, e depois vão ser promovidos os 30 a nível 2, consequentemente 30 a nível 3, consequentemente 30 a nível 4. Os cargos comissionados permitidos na lei e, portanto, os únicos que podem existir na prefeitura é o procurador-geral, que é nomeado, evidentemente, pelo Executivo, é o coordenador-geral, gestor de programas, que agora está passando de 3 para 6, não sei se é possível, e o gestor administrativo. Então, se tiver na Procuradoria algum advogado comissionado que não seja nesses cargos, ou além desses cargos,
a Lei 5.564 não está sendo cumprida e, portanto, amanhã nós vamos fazer um levantamento na Procuradoria do município, verificar exatamente quantos advogados tem, para poder confirmar, e aí vamos dizer aqui no plenário as nossas ações. Então, quero dizer aos pares da casa que compõem a bancada governista que são 30 vagas de procuradores, mais os comissionados, que é o procurador-geral 1, coordenador-geral 1, gestor de programa 6, então 8, e o gestor administrativo 9. Então, quero dizer a Vossas Excelências que verifique se está correto, porque se não tiver, nós tomaremos as necessárias e devidas iniciativas. Vamos aprovar, vou votar de novo favorável ao projeto, senhor presidente, porque a justificativa está dizendo que precisa adequar. Agora, um programa, um gestor, um advogado gestor que tem outros 30 procuradores à sua disposição, precisa distribuir, dividir então um carguinho para cada um, dividir um gestor de programa para mais cada um, para me buscar. Porque no projeto, na Lei 5.564, que foi bastante discutida, porque depois dela veio a 5.522, que foi revogada, exatamente era uma distribuição que foi discutida com a Procuradoria daquele momento. Então, mais alguma coisa nebulosa está acontecendo. Então, nosso voto vai ser favorável, porque nós votamos favorável ontem, e vamos agora acompanhar, e vamos ficar de perto essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Mas gostaria de fazer essas observações. Em discussão, projeto de lei complementar 64. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Não, senhor presidente, só para agradecer aí o apoio do vereador Zé Henrique ao projeto, e vai votar a favor. Obrigado pelo voto. Em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores da bancada governista, público que nos assiste, internautas que também nos acompanham, imprensa aqui presente, acabei de receber uma ligação dizendo que o senhor Claudenir, assessor do deputado Carlos Cabral, foi preso porque tem um jornal Opção dentro do seu carro. Quero dizer aos senhores aonde nós estamos chegando. Será que isso vai amedrontar a oposição? Será que isso vai criar para nós alguns embaraços, algum temor? Não vai não, podem ter certeza. Porque ele tem alguns jornal Opção, o jornal Opção não é do PMDB, o jornal Opção não é edição, não estamos em período eleitoral, não é nenhuma propaganda eleitoral, são fatos que jornalistas e que assinaram os documentos, que assinaram as publicações, divulgaram no jornal que é circulação estadual. Agora, porque o Claudenir, já fizemos um contato com ele, o Claudenir está carregando alguns jornais, está na delegacia, está preso, possivelmente não será liberado hoje, porque o deputado Carlos Cabral está em viagem e está, então, tentando um contato com ele. Então, é lamentável dizer a Vossa Excelência que o processo democrático, que o processo eleitoral caminha de forma incorreta, caminha de formas indevidas. E eu acredito até que nessa casa, diante da transparência, diante da tranquilidade, diante do debate democrático que é travado, precisa verificar isso. Nós, pessoalmente, estaremos conversando com os comandantes, o que está acontecendo, o que é que houve realmente. Então, sei que os profissionais da polícia, que o comando militar é altamente equilibrado, altamente comandado. Então, não sei se isso seria ação de algum dos pares daquela casa lá, de algum dos servidores, mas, lamentavelmente, recebi angustiadamente uma ligação nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Nós lamentamos profundamente. Eu acredito que a polícia prendeu qualquer ser humano por causa de um jornal dentro do carro, a coisa deve estar muito errada. Pela ordem, presidente. Então nós lamentamos se isso realmente aconteceu e com certeza vamos saber mais informações a respeito dessa situação que nós lamentamos, se é verídica essa informação. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, pedir pela ordem para também lamentar se caso ocorreu o fato dessa natureza
e dizer ao vereador José Henrique que há apenas duas motivações para a prisão, que seja em flagrante delito ou mandado judicial. Então, se houve um fato dessa natureza, né, quero acreditar que não ocorreu, né, mas vou averiguar. Eu não estou entendendo essa questão se é político ou não. Polícia não é política, não. Parece que do modo que o senhor disse aí, que a polícia está a mando de alguém. Eu acho que nós não devemos aí, questões políticas, os debates virão. Mas eu peço que Vossa Excelência respeite a instituição Polícia Militar, Polícia Civil, porque é uma instituição de guerreiros que dão suas vidas para defender a sociedade. Eu acredito que eles não merecem ser colocados aí num balaio, como o senhor quis dizer. Né? Mas vou verificar com o comandante, ver o que está ocorrendo e possivelmente passarei a Vossa Excelência. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, da mesma forma, eu confio muito na polícia de Rio Verde, tanto civil quanto militar. Conheço o coronel Vilmar, sei da competência da Polícia Militar de Rio Verde e sei da competência da Polícia Civil de Rio Verde, que é uma das melhores do estado de Goiás. Se o fato ocorreu por isso, eu não acredito, e fica até registrado em ato, que eu não acredito que a prisão do Claudemir, até que é meu amigo, assessor deputado Carlos Cabral, foi por esse motivo. A não ser que houve algum desacato à autoridade, alguma coisa maior do que isso, porque por carregar jornal, se foi preso, é a primeira vez que eu vejo no país. Ainda mais o jornal Opção, que é conhecido aí por todos nós no estado de Goiás, um dos jornais muito grande do nosso estado. Eu não acredito, vereador Zé Henrique, que esse fato aconteceu, porque se aconteceu, nem diz o vereador Luiz César, é para acabar mesmo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero dizer, sobretudo ao líder de governo, que eu não, de momento nenhum, desvalorizei ou desmereci a corporação militar. Eu disse que iremos verificar se foi ação de algum dos membros daquela corporação. Estaremos verificando agora mesmo por telefone se tem algum mandato de prisão, algum mandato de busca, de apreensão. Já agora o telefone já está até ligado em contato. O senhor acabou de manifestar aqui. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que também respeito e admiro o novo vereador Casagrande, o comandante Vilmar, que é um grande homem equilibrado, um homem de grande postura, mas eu apenas informo a casa que está, nesse momento, acontecendo esse fato. Então, quero dizer a Vossa Excelência que, se for por outros motivos, podem ter certeza, a minha posição não muda. Se tiver o mandato, tiver dentro da legalidade, indiscutivelmente nós não discutiremos isso e até apoiamos. Agora, o que temos de informação é que apenas estava com jornais. Então, estou apenas transferindo e vou agora até sair fora do plenário, porque vou conversar alguns detalhes sobre essa situação. Muito obrigado. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 65. Projeto de lei 65/2012 autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que mencionam. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Fica o Poder Executivo a prestar auxílio financeiro às pessoas abaixo. Aparecida Azevedo, R$300 mensais. Celina Maria da Conceição, R$300 mensais. Doralice de Souza Cruz, R$200 mensais. Flávio de Oliveira Andrade, R$300 mensais. Idelma Rodrigues Rezende, R$300 mensais. Jéssica Ponte Cerqueira, R$300 mensais. José Carlos de Queiroz, R$465 mensais. As despesas decorrentes do cumprimento dessa lei são levadas à conta própria do orçamento de Verde, podendo abrir crédito necessário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 65. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 67 em segunda votação e discussão. Projeto de lei 67/2012 autoriza a aquisição de imóvel rural que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás aprova. Chico primeiro, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir pelo valor de R$1.800.000 imóvel constituído por 10,46 hectares, correspondente a 2 alqueires e 1.622.72 braças quadradas inserido no imóvel, cuja totalidade perfaz 8 alqueires.
identificado como Fazenda São Tomás, lugar Capão da Mandioca, objeto da matrícula 1419 R13. Artigo 2º. As despesas correntes compreensas dessa lei serão levadas à conta própria do orçamento vigente, podendo abrir-se crédito necessário. Artigo 3º. Essa lei terá regularidade de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 67. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 68, segunda discussão e votação. Projeto de lei 68/2012. Autoriza a doação de imóvel que menciona a Cred Mais, a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o lote 9 da quadra 28 do bairro Popular, com 325 metros quadrados, a Cred Mais, Instituto de Crédito Produtivo Popular. Artigo 2º. Essa lei será regulamentada por ato do Poder Executivo e entrar em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda discussão, projeto de lei 68/2012, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei 59. Projeto de lei 59/2012. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades que menciona a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com as entidades, com as seguintes entidades. Primeiro, Associação de Deficientes Físicos de Rio Verde, a DEFIV, objetivando a cooperação financeira prestada através do Fundo Municipal de Educação no valor de R$ 98.000, visando os serviços assistenciais a pessoas portadoras de deficiência, modalidade paradesportivo em cadeira de rodas, proporcionando aos atletas melhores condições de vida, integração e convívio familiar e social. Segundo, Centro de Tradições Gaúchas, Querência Rio Verde, CTG, objetivando a cooperação financeira a ser prestada pelo município de Rio Verde através da Secretaria Municipal de Turismo no valor de R$ 98.000 para a realização do Festival Internacional de Folclore. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento dessa lei serão levados à conta própria do orçamento vigente, suplementados se necessário. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Poder Executivo, se porventura necessário entrar em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 59, a palavra franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra franqueada. Palavra com o vereador James. Desculpe aí os colegas, mas o presidente pediu a palavra para falar sobre o Festival Internacional do Folclore de Rio Verde. Entidades realizadoras: CTG Querência Rio Verde, fundada em 30 de outubro de 88 por gaúchos que vieram do sul do país para residir e constituir sua família em Rio Verde, Goiás, e sentiram saudades de seu pago, local onde nasceram, e com a necessidade de ter local para reunir os conterrâneos para viverem as tradições e divulgar para os irmãos goianos. Também participaram desse processo pessoas dos locais e de outras regiões do país, mais administradores tradicionais gaúchos. Depois de percorrer boa parte do Brasil em festivais de folclore, a partir de 99, de participar em 3 eventos no exterior: Itália, em 2002, Portugal 2004, Espanha 2010, o CTG Querência Rio Verde, a pedido dos grupos que conhecemos mundo afora, a quem querem conhecer nossa terra, entramos no circuito Brasil Fest Info. Também é parceiro do festival, secretário municipal de turismo, toda a equipe comandada pela secretária Lúcia Mihaldo. Também é parceira do projeto Abraço Off, Associação Brasileira das Organizadoras de Festivais de Folclore e Artes Populares, com sede em Santos, São Paulo, desenvolve projetos voltados à recuperação, preservação e cultura, principal folclore e artes populares. Missão do festival: criar ações de conscientização nas escolas sobre a importância da arte popular e da cultura, da paz e da não violência, através de dança, música, exposição, intercâmbios culturais e de uma rede na internet com o objetivo de resgatar as tradições culturais dos povos, divulgar o município para os países visitantes, para que Rio Verde, Goiás, se torne rota de turismo, hoje praticada apenas no litoral. Objetivo: incentivar a cultura da paz
e da não violência, com ações voltadas aos jovens, para que o mesmo se dedique mais aos estudos e a estudar um idioma para melhorar a qualificação no mercado de trabalho. É uma maior conscientização dos valores culturais do povo brasileiro. Serão despertados ao verem grupos de outros países ocupando-se com hábitos sadios e se distanciando das drogas e outros problemas corriqueiros da sociedade atual. Descrição do projeto. O Festival Internacional do Folclore de Rio Verde, Goiás, fará parte do Circuito Brasil Fest in Folk, realizado desde 1987. É considerado um dos maiores eventos da América neste gênero. Consiste em reunir grupos de dança e música folclórica procedentes de várias partes do mundo, em várias atividades de cunho socioeducativo, cultural no Brasil. Está incluído no calendário mundial do IOV, Unesco. Para o ano de 2012, o evento irá trazer de 250 a 300 participantes de países da Ásia, Europa, África e continente americano. O Festival Internacional do Folclore de Rio Verde será realizado em parceria do CTG Querência Rio Verde, Abrasofa, Secretaria de Turismo, a CIRV, e contará com 120 pessoas integrantes de 3 ou 4 grupos escolhidos entre os presentes no Circuito Brasil Fest in Folk, a serem confirmados de acordo com o fechamento posterior da programação. Dentre as cidades e estados participantes do evento no ano de 2012, além dos grupos locais a serem convidados, temos também a Catira, Orquestra de Violeiro, Capoeira. A data do início e fim do evento em Rio Verde, bem como a programação oficial, será oficializada posteriormente, porém, após a confirmação dos grupos na segunda quinzena de agosto. Dentro da programação do festival, os grupos deverão percorrer ruas, bairros, escolas, entidades carentes, realizando desfiles e espetáculos gratuitos para o público em geral, além de contar com apresentações em palcos oficiais do evento, audiência com autoridades municipais, atraindo a imprensa nacional e internacional, bem como numeroso público pela colorida das roupas e a enorme diversidade cultural. Será eleita uma comissão responsável pelo evento, na qual contará com pessoas do CTG, experientes nesse tipo de evento, pessoas indicadas pela Secretaria Municipal de Turismo, pela CIRV e representantes da Abrasof. A sede oficial do evento será no CTG Querência Rio Verde, onde ocorrerá as principais refeições para os grupos. Além da Festa das Nações, evento que deverá contar com a programação realizada entre os grupos participantes, organização, autoridades e convidados. A divulgação do evento no exterior será feita pelo grupo de danças do CTG Querência Rio Verde no Tour Europa 2012, em julho, no qual o mesmo representará o Brasil em festivais de folclore na Europa, onde fará a programação posterior à análise dos convites recebidos. Público. Por se tratar de um festival aberto e gratuito, as pessoas atendidas são de todas as idades e classes sociais, principalmente aquelas que se interessam pelas manifestações artísticas e culturais. O projeto é voltado para crianças e jovens das escolas municipais, estaduais e da rede particular, alunos estes que terão a oportunidade de ver e interagir com os grupos folclóricos participantes, já que os grupos atuarão nas escolas e em lugares estratégicos, atingindo um público maior. Neste momento, ocorre uma integração onde as crianças vivenciam uma riqueza cultural proporcionada pela diversidade dos grupos vindos de vários países e estados brasileiros. O tempo da Vossa Excelência esgotou, vereador. Então, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Eliane. Pedi pela ordem para ceder o meu tempo para ele. Vossa Excelência tem mais 5 minutos, vereador. Agradeço a colega vereadora Eliane. Então, senhor presidente, aí está o motivo do referido projeto do convênio com o CTG Querência Rio Verde. Gostaria, neste momento, em nome do prefeito de Rio Verde, em meu nome, de parabenizar a vocês, a cultura gaúcha, aos irmãos gaúchos, que escolheram Rio Verde para criar seus filhos, criarem suas famílias, construir aqui seus patrimônios.
E se Rio Verde hoje, senhor presidente, senhores vereadores, público, hoje essa pujança na agricultura, nós devemos ir muito a esses irmãos do Sul. Então, em nome do João Alberto, né, o nosso patrão do CTG, quero parabenizar a todos os gaúchos e podem ter certeza, podem contar com essa Casa de Leis e com o prefeito municipal para desenvolver os projetos que venham atender a sociedade rioverdense e trazer pessoas de bens para que possam conhecer o nosso município e levar a história de Rio Verde aos 4 cantos do mundo. Parabéns e que Deus ilumine nesse festival que vocês irão prosseguir em agosto. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Palavra com o vereador Irã Mendonça. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, para encaminhar meu voto favorável e parabenizar o prefeito por incentivar a cultura no nosso município. E agradecer a presença do Beto, patrão do CTG Querência Rio Verde, e demais membros do CTG que muito nos honram hoje com a presença aqui. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presença, família da Querência Gaúcha que nos prestigia. Como dissemos ontem, como dissemos hoje na emissora, temos indiscutivelmente grandes amigos dentro da família Gaúcha, a família que deixou a sua região, deixou as suas plagas e veio aqui, diríamos assim, mecanizar, dar uma forma nova de trabalho dinâmico no campo e, felizmente, nas nossas terras férteis do Centro-Oeste, conseguiram alavancar as suas situações financeiras, conseguiram melhorar as suas situações econômicas, melhorando e contribuindo muito com a nossa região, com o progresso, com a situação da nossa região. Mas o que nós fizemos ontem, e queremos informar aos pais da casa, foi exatamente, e por coincidência, eu diria até, vir um projeto para a ADEFIRV, Associação dos Deficientes Físicos, vir um projeto junto, nos 2 capítulos apenas, 2 entidades, que a outra é a CTG, o mesmo valor, 98 mil doações, e não houvera nenhuma explicação sobre os fatos, apenas um festival internacional de folclore, e que, como nós sabemos, como já dissemos, indiscutivelmente, a família gaúcha é uma das famílias que nós podemos dizer as famílias mais de sucesso, graças a Deus e felizmente ao trabalho deles. Então, nos demonstrava e nos demonstrou uma certa preocupação, porque nós tivemos no mês passado uma questão grave, um problema sério, com a família que não recebia leite específico, leite especial para uma criança especial que necessitava do leite. Só foi conseguido depois da interferência do líder do governo, que esteve na família, esteve na secretaria, e de público aqui no plenário, disseram que estava resolvida a situação, e nós temos certeza que resolveu. E logo em seguida nós tínhamos também um projeto, que nós estávamos fazendo uma doação, fazendo auxílio financeiro para 9 pessoas em situação de risco. E a situação de risco era tão bem considerada, que e deve ir à votação hoje, a segunda votação, R$ 2.165 para as pessoas, para as famílias daqueles que estão em situação de risco. Então, isso nos preocupava, isso nos preocupou muito, isso nos angustiou, isso nos preocupou e foi a nossa tomada de decisão. Então, eu quero dizer aos pais da casa que nós respeitamos o trabalho, valorizamos o trabalho, valorizamos a realização de eventos sociais, de eventos culturais que fazem com que a nossa sociedade cresça. Então, é essa a nossa posição, para que não digam que nós tenhamos incoerência, que nós somos incoerentes, que nós agimos desta ou daquela forma. Então, a nossa preocupação, senhor presidente, era exatamente que, num projeto para 9 famílias, 9 pessoas de baixa renda, em situação de risco, em estado em situação calamitosa, R$ 2.165 por mês. R$ 200 e poucos R$ 200 e poucos por mês para cada família. Então, isso nos preocupou porque sabemos que, repito, o CTG tem muito sucesso. Eu quero convidar o nosso líder de governo que, diante das informações, não é pela presença das pessoas, não, quero deixar bem claro aos senhores e às senhoras que nos honram nessa casa, mas pelas informações que nos são prestadas, e nós queremos manifestar, reprisar nessa casa a nossa inconformidade, o nosso inconformismo diante de que hoje
Nós estivemos e ouvimos de um escritor rioverdense que pleiteou 4 mil para a publicação de um livro e também não foi conseguido. Então, nós temos que ser realmente, a administração pública tem que ser, de certa forma, proteger, amparar, apoiar todos que necessitam e todos que estão fazendo grandes eventos. O grande evento que o CTG está realizando, diante das informações, recebi e quero registrar nessa casa uma ligação da secretária Lúcia Mihaldi, do turismo, que nos passou diversas informações. E eu disse, Lúcia, diante das informações, a gente precisa rever, mas diante da situação apresentada, 2 projetos, parecendo que estavam sendo casados para que pudesse um aprovar o outro, porque está tudo no mesmo projeto. Poderia ter sido projeto diferente, com esclarecimento melhor, que teria sido esclarecido nesse plenário e teria sido esclarecido para os internautas, para toda a comunidade. Já vou encerrar, líder de governo, porque Vossa Excelência está lembrando que o nosso tempo terminou, mas quero dizer então a Vossa Excelência que a nossa posição é essa e que o governo trate a todos que produzem, a todos que promovem a cultura e que volte então, líder de governo, o nosso Festival da Abóbora, do Arraial das Abóboras, dos Catiras, para que Rio Verde tenha não só a oportunidade de ver um festival internacional de folclore, mas que tenha a oportunidade de ver o catira do interior, a batida da botina, daquele que também faz o nosso sucesso. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Peço a palavra. A palavra com o vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Senhor presidente, o meu posicionamento é o mesmo de ontem. Eu pedi ao vereador James que retirasse o projeto para que reduzisse o repasse, senhor presidente. São quase 100 mil reais. Hoje eu estive no Hospital Municipal visitando uma criança, e por coincidência, vereador James, outra criança especial, que está internada há 8 dias naquele hospital, que necessitava hoje ser transferido para Goiânia, senhor presidente, e a família não tinha condição de pagar uma UTI imóvel, o município estava se negando a pagar. Então, senhor presidente, diante desses detalhes, que eu acho que 100 mil reais é muito dinheiro, sei sim da importância do Centro de Tradições Gaúchas nesse município. Como eu disse aqui ontem, são pessoas que escolheram a nossa cidade para vir criar a sua família. Isso para nós já é uma questão de honra. E sou frequentador do CTG. Vou em todas as festas tradicionais que eles fazem. Ali eu já realizei 2 aniversários meus, senhor presidente, dentro daquele salão. Então eu acho que a gente não pode confundir as coisas. No momento em que o prefeito municipal manda para essa Casa de Leis projeto de auxílio financeiro, onde a somatória para tratamento de câncer e de várias sequelas são 2.000 e poucos reais, e depois nós doamos 100 mil reais, não porque é o CTG, estaria votando contrário ao projeto se fosse qualquer outro tipo de entidade. A minha discussão é essa, é a forma com que foi colocada nesse plenário. A forma com que chegou o projeto nesse plenário. Eu não posso concordar, senhor presidente. Eu não posso concordar do jeito que está sendo feito. São quase 100 mil reais. Engraçado, senhor presidente, eu me lembrei de uma passagem há uns anos atrás, quando o doutor Antônio era vereador nessa Casa de Leis e lutava pela instalação da UTI neonatal, que sempre foi a bandeira dele. E por coincidência, todo ano eu faço uma emenda também para que se construa essa UTI neonatal em Rio Verde, que nós ainda não temos. E chegou um projeto do Nômades Motoclube, vereador James, naquela ocasião, e o plenário cheio de motoqueiro, a festa organizada, e o vereador Antônio Toledo, isso me gravou muito, ele levantou, pediu desculpa ao pessoal do Nômades, que apreciava o motociclismo, mas que não poderia doar uma quantia daquela para uma festa enquanto Rio Verde não tivesse um UTI neonatal, porque aqui morrem várias crianças, são pessoas prematuras que nascem. Falo isso porque eu passei por isso, senhor presidente. Dentro da minha casa eu tive um filho de 6 meses, um filho que nasceu prematuro, e eu sei o que é uma família com uma criança prematura dentro de uma casa. E naquela oportunidade eu admirei o vereador Antônio Paes Toledo, que soube distinguir, porque em primeiro lugar a saúde, a educação, e depois sim a cultura,
e outras modalidades, senhor presidente. Então, eu quero aqui esclarecer que não tenho nada contra. Muito pelo contrário, como disse aqui ontem, essa Casa de Lei se orgulha de ter tido aqui o Zaltron, de ter tido aqui o Sade Seco, de ter tido aqui a Náudia Faedo. Então, eles já colaboraram em muito e continuam colaborando com o nosso município. Inclusive com essa Casa de Leis, quando mandaram seus filhos para cá. E certamente, com 21 vagas, terá, sem sombra de dúvida, um representante do CTG, do Centro de Tradições Gaúchas, aqui dentro na próxima eleição. Isso daí só vem somar com a Casa de Leis. Mas o meu posicionamento, eu digo novamente, é contrário perante a quantidade que eu acho muito grande para essa festa saindo do cofre público. E estarei lá, prestigiando e olhando as festas, que, inclusive esses dias aqui nós tivemos uma apresentação dentro da Casa de Leis, onde nós estávamos entregando o título de cidadão ao Hélio Naves e eles nos prestigiaram com uma linda dança gaúcha aqui. Então, senhor presidente, nós temos um bom convívio com eles e tenho certeza que continuará. Só peço que respeite o meu posicionamento como parlamentar dessa casa. Peço palavras, continua franqueada com o vereador Celso. Senhor presidente, projeto bom de votar, senhor presidente. Projeto muito bom. Isso é o reconhecimento, senhor presidente, do prefeito para com as entidades, senhor presidente, da nossa cidade. E o Centro Tradicional Gaúcho, senhor presidente, não é diferente. É de conhecimento de todo mundo, senhor presidente, que é uma entidade, né, que tem uma organização, senhor presidente, invejável. E que, senhor presidente, tem colaborado e contribuído de forma significativa com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso Brasil, senhor presidente. Todas as imigrações, senhor presidente, que para cá vêm, têm dado a sua parcela, a sua contribuição de forma significativa. E as pessoas que para cá vieram, senhor presidente, do Sul, né, Centro de Tradição Gaúchas, são pessoas, senhor presidente, que contribuiu com o desenvolvimento do nosso município, gerando emprego, gerando divisa, fazendo assim, senhor presidente, com que aquecesse a economia do nosso município. Então, senhor presidente, é uma matéria que nós votamos com gosto, porque são entidades, senhor presidente, que têm representatividade, são entidades, senhor presidente, que representam o nome da nossa cidade, representa a nossa agricultura, representa, enfim, senhor presidente, com muito orgulho, o nosso município. E dá gosto, senhor presidente, de votar. Porque, além disso, senhor presidente, essa matéria que nós estamos votando era para que o CTG tenha condições, senhor presidente, de levar o nome de Rio Verde, mais uma vez, em um festival. É a cultura do nosso município, senhor presidente, que está sendo levada através do CTG, representando a nossa cidade. Então, é um projeto que tem nosso voto favorável, senhor presidente, com muito orgulho e com muita tranquilidade. Eu quero aqui, às vezes, discordar, que me permita o nobre colega vereador Luiz César, aonde às vezes ele narra, né, da importância do CTG, dos reconhecimentos aqui narrado por ele. Mas então acho que Vossa Excelência se contradiz quando Vossa Excelência fala que vota contra. Porque esse reconhecimento, ele é de todos nós. Então gostaria, é lógico, respeitando a posição da Vossa Excelência, pode ter certeza absoluta, mas de repente Vossa Excelência, a tempo, poderia rever, devido à tamanha importância, né, do Centro de Tradição Gaúcha para a nossa cidade. Colocado aqui também, senhor presidente, eu não posso concordar, quando às vezes, lamentavelmente, acontece uma ou outra situação no universo tão grande que nós temos em relação à questão da saúde da nossa cidade, quando porventura vem acontecer algum fato, a hora aqui narrado pelos pares da casa. É lamentável, isso não pode acontecer, mas podem ter certeza absoluta, e eu volto a falar aqui que são coisas que acontecem de forma isolada, que não é do conhecimento do nosso prefeito, não é do conhecimento do nosso secretário de saúde, porque os investimentos foram vários feitos na saúde, em todos os setores do governo. Então é lamentável, mas quem está mexendo no universo tamanho, senhor presidente, está sujeito às vezes a acontecer algum gargalo. Mas o que é mais importante, senhor presidente? Que o governo tem trabalhado de forma sistemática para poder cercar todos esses possíveis gargalos que porventura esteja acontecendo. É um governo sensível,
é um governo que tem a humildade, às vezes, de ouvir, como tem ouvido várias vezes essa Casa de Leis, no sentido de querer cada vez mais acertar, para que nós possamos ter cada vez mais uma população, uma sociedade assistida. Coisa que, lamentavelmente, às vezes, falando especificamente da saúde, senhor presidente, nós não tínhamos visto tanta coisa acontecer igual tem acontecido nos últimos anos. E podem ter certeza, para da casa, que porventura, qualquer coisa que tenha ou esteja acontecendo de forma isolada, podem trazer para o conhecimento dessa Casa de Leis, que nós estaremos sim sensíveis, todos os pares dessa casa, para poder procurar a administração, para que nós possamos sim resolver possíveis gargalos que possa estar acontecendo. Então, senhor presidente, podem ter certeza absoluta, essa casa está votando um projeto hoje de tamanha importância que ficará na história do município de Rio Verde. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maxwell. Peço a palavra. Palavra ao vereador Maxwell. Pedi a palavra, senhor presidente, também para encaminhar meu voto favorável. Depois das explicações do nobre vereador James, fiquei mais com vontade de votar nesse projeto, porque, segundo ele, o Centro de Tradições Gaúchas de Rio Verde vai representar nós lá na Europa, né, fora do país. E não acho muito não, senhor presidente, porque em dezembro, se eu não me engano, aqui em dezembro a gente votou um projeto, 47 mil para o Rotary Club, para um show da dupla sertaneja. Isso aí vai ser uma semana de festa, então não é muita coisa não, viu, vereador? Obrigado. Essa palavra. Palavra ao vereador Casagrande. Senhor presidente, um projeto que eu acho que não merecia nem tanta discussão aqui nessa Casa de Lei. Porque, pelo que eu converso todos os dias com o prefeito Juraci, ele fala para mim que a prefeitura de Rio Verde está sobrando dinheiro e não tem como gastar. O cofre está cheio, que Rio Verde arrecada bem e que os outros não faziam porque não queria. E que ele não tem nada a clamar da arrecadação que tem a cidade de Rio Verde. Quero aqui dizer que eu tenho absoluta certeza que 100 mil reais vai ser muito pouco pelo tamanho desse evento que o CTG vai fazer. Até peço depois ao patrono, ao pessoal do CTG, que caminhe para essa Casa de Lei o valor gasto com essa festa. Eu tenho certeza que 100 mil reais aí, eu acho que não vai ser muito pouco, pelo tamanho dessa festa que vai ser feita no CTG. E dizer que a comunidade gaúcha paga muito imposto na cidade de Rio Verde. Nós sabemos que planta aí milhares e milhares de alqueires de soja, de milho, produz para o nosso município, um dos grandes responsáveis pelo crescimento da nossa cidade. Nós sabemos que paga milhares e milhares de IPTU porque mora na cidade de Rio Verde. Tem várias propriedades, a comunidade gaúcha e todos os gaúchos que para aqui vieram. E pelo que o prefeito fala, dinheiro está sobrando. Então 100 mil reais aí é muito pouco pelo evento dessa natureza. Voto com tranquilidade. Quero agradecer ao vereador Zé Henrique, que mudou de opinião, depois da explicação do vereador, nosso líder, vereador James, e depois da secretária Lúcia Mihaus, porque nós sabemos que às vezes a gente vota sem saber a informação do tamanho que seria o evento. E a explicação do nosso líder, vereador James, convenceu até o vereador Zé Henrique, porque recebeu a ligação da secretária Lúcia Mihaus, e sempre foi coerente. Sempre esteve aqui e colocou a mão para a armatória quando a coisa é boa para o município. E pode ter certeza. Estou votando contrariado. Estou votando contrariado porque eu estou achando que é pouco demais. Eu tinha que liberar mais dinheiro porque a prefeitura tem arrecadado bem e a comunidade gaúcha paga muito imposto para esse município. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, quero então aproveitar para passar um fato ocorrido hoje, que o nosso gabinete cuidou, e pedir a toda a bancada governista, e sobretudo a Comissão de Saúde, porque hoje o senhor Ernesto esteve na secretaria pedindo o socorro para que pudesse comprar 2 colírios que ele havia feito uma cirurgia. Aí disseram que só compraria produto de alto custo. Então é preciso definir o que é alto custo, porque às vezes 1 milhão para uma pessoa não é alto custo, ele tem muitos milhões. O senhor Ernesto, o colírio custa R$ 69. Para ele vir aqui, alguém teve que pagar o mototáxi para ele pegar as receitas, porque nós não conseguimos. Então, eu gostaria de aproveitar essa
informação do vereador Casagrande, está sobrando dinheiro, que a arrecadação é muito grande, que não sabe o que faz com o dinheiro, que defina e que faça então uma análise social das pessoas que procurem. Que não diga assim, olha, o alto custo é só quando o remédio custar R$300, porque R$300 pode ser muito para mim, pode ser pouco para outra pessoa, pode significar nada. Então, eu gostaria de passar ao líder do governo essa informação, para que pudesse ter dentro da secretaria um serviço social que pudesse avaliar, porque muitas vezes o medicamento não é medicamento fornecido pelo governo federal, não é fornecido pelo governo federal, daí é considerado alto custo. E quando é alto custo, tem que recorrer à promotoria, para a promotoria poder determinar para que possa ser comprado. Então, gostaria de aproveitar e fazer essa sugestão à bancada governista. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, só cumprimentar a mesa diretora, os colegas, a imprensa, todos que estão aqui presentes. Cumprimentar todos os componentes do CTG, que hoje nos honra aqui com a presença. Na pessoa da Carla, quero cumprimentar a todos e desejar que vocês sejam bem-vindos, que essa Casa de Lei se sente honrado hoje com a presença de vocês. Muito obrigada. A palavra continua franqueada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Senhor presidente, ainda em tempo, né, a respeito do Festival Internacional do Folclore, a estimativa de gasto deles é de R$300 mil para o evento. Né? Então, o município está colaborando com a parte e eles irão sim, né, através de patrocínio, através de própria comissão lá, do patrão, né, está levantando mais dinheiro para conceder esse evento. Dizer ao vereador Luiz César, quanto ao impasse do leite daquelas crianças, não fui eu que resolvi. Foi a Secretaria de Saúde, através do ex-secretário Paulo do Vale, e hoje, né, com o secretário Eduardo, né, que estão lá à frente da secretaria. E Vossa Excelência sabe o que estava ocorrendo. Não é nem um leite de alto custo. A questão é que para a aquisição daquele leite havia necessidade de uma licitação. E estava tendo um impasse entre a médica e também a equipe da Secretaria de Saúde, mas que foi resolvido, né? Vossa Excelência mesmo sabe isso aí, já foi resolvido. E estamos abertos à disposição. Quanto à reclamação do Zé Henrique sobre o senhor Ernesto, né? Pode pedir para me procurar, a gente vai estar encaminhando lá, vamos verificar o que está acontecendo. A Secretaria está lá, é para isso, é para atender todos que procuram. Afinal, é direito de todos, saúde, educação, né? Então, nós estamos aqui para fiscalizar o cumprimento dos direitos do cidadão. Com referência aos auxílios, que eles estão falando, que é 2 mil, o nome já diz, é auxílio. Auxílio não é salário, auxílio não é para enriquecer. As pessoas solicitaram a promoção social, foi feita uma visita social, inclusive acompanhada pela vereadora Eliene, que é da Comissão de Saúde dessa casa. Então, quer dizer, aquele auxílio é para manter as necessidades que, na hora, são necessárias. Nós já votamos auxílios aqui nos valores bem maiores, mas por quê? Aquelas pessoas necessitavam de um valor maior. Então, o município está aberto a todas as pessoas que dele necessitam. E agradecer aos colegas aí pelo voto favorável ao referido projeto. A palavra continua franqueada. Só quero me posicionar também favorável ao projeto importante, e pedir ao nobre vereador Luiz César, também vote favorável, vereador, é um projeto importante, sei do posicionamento de Vossa Excelência, mas Rio Verde ganha muito com a cultura gaúcha em Rio Verde. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai estar votando contrariado, eu acho, porque é um projeto importante. Eu tenho certeza que o posicionamento de Vossa Excelência vai mudar e vai votar favorável, porque o Centro de Tradições Gaúchas tem muito ajudado o nosso município de Rio Verde. Eu sou casado com a gaúcha, na minha casa tem 3 goiuchinhas, que são mistura de gaúcha com goiano. Pessoal que trouxe um agradecimento para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Então é um projeto importante, ter o nosso encaminhamento de voto favorável. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Caso não seja o entendimento do líder da oposição, o vereador Luiz César, que ele libera o vereador Zé Henrique a votar, porque no início o Zé Henrique já levantou desesperado ali. Aí depois da explanação do projeto, ou da ligação da Lúcia, não sei o que aconteceu, parece que ele deu uma refluída lá da decisão. Então que pelo menos o vereador Luiz César libere o Zé Henrique a votar de acordo com a consciência do mesmo. Palavra continua pela ordem, vereador Luiz César. Vossas Excelências quase conseguiram me sensibilizar. Estou achando, Vossas Excelências, hoje interessante o discurso de Vossas Excelências.
Eu já disse, e vou repetir, sei que Vossa Excelência escolheu uma gaúcha para reinar no seu lar, quero parabenizar Vossa Excelência, mas não é nada contra os gaúchos, os centros de tradições, já falei, já expliquei, se fosse qualquer outro, o meu posicionamento é esse. Eu só acho que nós temos dentro do nosso município gargalos que precisam ser resolvidos, é questão de prioridades. Eu, como parlamentar, que sou, eu não sei, não quero aqui desfazer de nenhum colega, sei que todos trabalham, sei que todos vivem os problemas do dia a dia do nosso município, mas eu não posso concordar quando o vereador Casagrande diz que está sobrando dinheiro nos cofres públicos. Nós sabemos que isso não é verdade. Eu não posso concordar quando o vereador Celso diz que é um fato isolado. Nós sabemos que isso não é verdade. Eu não sou demagogo e não vou ficar com demagogia. 100 mil reais para mim é muito dinheiro, senhor presidente. Às vezes o vereador Casagrande, depois que passou pela presidência dessa casa, que teve uma oportunidade de movimentar R$1 milhão por mês, que mexe com muito dinheiro, acha que 100 mil é pouco, mas eu não acho. Eu acho que é muito dinheiro e não estou desfazendo de ninguém, muito pelo contrário. Reconheço os benefícios de todas as entidades no município em que eu nasci, cresci e, se Deus abençoar, eu vou morrer. Não desfaço de ninguém, não humilho ninguém, mas eu espero que esse governo olhe com mais carinho para o social, para a saúde e a educação da nossa cidade. E pensando dessa forma, senhor presidente, eu não posso aprovar um valor desse. Por isso que ontem eu pedi para que se... Por isso que eu pedi ontem, senhor presidente, para que se diminuísse o valor, para que a gente pudesse votar junto com vossas excelências. E vossas excelências sabem que o meu posicionamento e o posicionamento do vereador José Henrique não derrota projeto de vossas excelências, que o prefeito tem 10 vereadores aqui dentro. Então, o meu posicionamento continua o mesmo. E não quero ofender ninguém, não. Em votação, projeto de lei 59. Os vereadores concordaram com a primeira comissão, os contrários, manifestam pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, eu só pedi pela ordem, pena que o vereador, líder do governo, teve que se retirar, que no nosso partido a democracia é tranquila. Eu posso votar a favor de um projeto, o Cezinha votar contrário, o Cezinha votar a favor, vai ser o contrário. Isso no ano anterior, enquanto eu estava na liderança, sempre ele teve essa liberdade. Eu quero dizer aos pais da casa que as informações foram importantes. As informações foram importantes, os crescimentos foram importantes, mas não posso deixar de concordar com a situação, sobretudo quando me lembrei, depois do meu pronunciamento, da questão do medicamento. Não é esse medicamento de alto custo. Ele só compra medicamento de alto custo. Esse é de alto custo, mas não pode comprar. R$ 69,00, a pessoa saiu quase que desesperada, saiu mendigando R$ 10 em cada gabinete, em cada lugar, para que pudesse comprar o colírio, porque os seus olhos estavam doloridos. Então, não posso também deixar, senhores vereadores, e se por presente, de concordar com a posição do vereador Cezinha. Então, eu quero dizer ao líder de governo, viu, líder de governo, vou repetir, que no nosso partido não é como Vossa Excelência faz, não. Não é porque Vossa Excelência levanta, todos levantam. A gente tem acompanhado isso, que Vossa Excelência tem um domínio total sobre a bancada governista como liderança. Às vezes, pensando o contrário, às vezes agindo, pensando de forma diferente, votam com Vossa Excelência no comando da bancada. Então, quero dizer para Vossa Excelência que, diante dos fatos, diante das situações que nos são apresentadas, diante das informações, o projeto é interessante, mas o meu voto pode ser o mesmo de ontem. Eu disse que o vereador Cezinha precisava pensar um pouco, mas eu quero deixar bem claro que entendi, conversei com a Lúcia, estive na emissora, porque o telefone não funcionou depois que a gente ouviu um representante do Grupo Gaúcho, mas é tranquilo, nós não estamos criando nenhuma situação nova, nós estamos demonstrando aos senhores que o governo precisa ter o mesmo peso para todas as situações. Muito obrigado, presidente. Palavra em votação, projeto de lei 59. Vereadores concordaram com a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé.
Aprovado com um voto contrário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Agradecer mais uma vez o voto do vereador Zé Henrique. Solicito, secretário, que faça a leitura do projeto de lei 55 em segunda votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela ordem para que se faça uma propositura para que seja dispensado a leitura de matéria. Há uma propositura do Segunda vereador votação. quando pede a dispensa do projeto, a leitura do projeto em segunda discussão e votação. O projeto de lei 55. Os vereadores concordarem com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 55, a palavra franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordarem com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 61, solicito o vereador Irã que faça a leitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, só fica registrado em ata aí um pronunciamento do senador Demóstenes Torres, em janeiro de 2007, no plenário do Senado da República. Realmente, os políticos estão perdendo a vergonha na cara. Senador Demóstenes, janeiro de 2007. Projeto de Lei Complementar 61/2012, altera a Lei Complementar 5.841, Estatuto de Planos e Carreira e Vencimento do Magistério do Município de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica estabelecido no Estatuto, Plano de Carreiras e Vencimento do Magistério Público do Município de Rio Verde, Lei número 5.841/2010, cargo de assistente de ensino, da mesma forma que se apresentava a Lei 3.978/2000, Estatuto do Magistério, com as alterações trazidas pela Lei 4.834/2004. Artigo 2º. Fica acrescido os anexos da Lei 5.841/2010 ao anexo 10º, que se refere ao vencimento do cargo de assistente de ensino desde a edição do Estatuto do Magistério do Município. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei entrar em vigor a data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 1º de janeiro de 2011. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 16 de abril de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Levi Rei de França, Secretário de Educação, Esporte e Lazer. Primeira discussão e votação, projeto de lei 61, a palavra franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordaram com a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu acho que deve ser impressão minha, porque nessa Casa de Leis não existe isso. Mas eu observando o site da Câmara, o Twitter, o Facebook, os meus pronunciamentos não estão aparecendo, senhor presidente. Eu queria pedir a Vossa Excelência que, eu não sei quem é a pessoa responsável, mas que os meus pronunciamentos nessa Casa de Leis também fossem colocados da mesma forma que estão sendo colocados dos outros pares. Ontem eu falei aqui sobre a Saneago, não colocaram. Eu falei aqui sobre a própria discussão desse projeto, não colocaram. Então eu quero pedir a Vossa Excelência que não tenha tratamento diferenciado nessa Casa de Leis. É importante isso. Tá? Eu pedi a Vossa Excelência que peça, certeza que peça vou ao olhar funcionário responsável que... É funcionário de todo o Poder Legislativo, não é independente de partido político. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu disse ontem nessa Casa de Leis sobre a Saneago que a partir do dia 1º de janeiro, agora, dia 1º de maio, vai subir 5% a taxa de água e esgoto nesse município. 5%. Uma falta de respeito com a comunidade de Rio Verde, que não está havendo investimento da forma que deveria ter. Falta de respeito porque todos os dias falta água em Rio Verde. Todos os dias tem um bairro faltando água em Rio Verde. Então, senhor presidente, eu quero que registre as minhas palavras em ata. Quero que registre que o único responsável e que não tem coragem de peitar Saneago e o governador é o prefeito, porque se ele quisesse, ele já tinha resolvido esse problema. E eu não acredito que a Saneago vá cumprir o acordo que fez com o prefeito. O prazo já passou, não cumpriu, o investimento não chegou e nós estamos aí a ver navios. Então, senhor presidente, é lamentável a situação que o sistema de abastecimento de água e esgoto do estado de Goiás está pondo
a cidade de Rio Verde. Nós triplicamos o tamanho do nosso município. Nós recebemos grandes empresas, grandes indústrias dentro do nosso município. E nós não tivemos investimento algum na área de saneamento básico, o tratamento de esgoto, para não falar da CELG, aonde os nossos produtores rurais estão passando a maior dificuldade, porque não se faz investimento nas centrais elétricas na região do Rio Verde, principalmente na zona rural. Senhor presidente. Vereador James. Senhor presidente, mais uma vez, falar ao vereador Luiz César, né, que o prefeito não está omisso à situação da Saniago. Investimentos já começaram a ser feitos na região norte. Ontem, no meu pronunciamento, eu disse ao mesmo. E outra coisa, a execução desse termo de compromisso, desse TAC, cabe ao Ministério Público. Então, Vossa Excelência, como parlamentar, também pode estar indo também, cobrando o promotor. Nós temos aqui 2 promotores que acompanharam, 3, aliás. Márcio Toledo, que é promotor aqui de Rio Verde, Érico de Pina, que é do Centro de Apoio Operacional, e do próprio Procurador-Geral do Estado, Benedito Torres Neto. Vossa Excelência, como representante do povo, podemos montar uma comissão e ir lá cobrar providência também do Ministério Público, para que execute esse TAC assinado por essas autoridades. Que o prefeito não está omisso, está assim trabalhando. Investimentos já começaram a ser colocados em Rio Verde. Pode estar tranquilo. É uma preocupação nossa também. Constantemente somos abordados por pessoas com problemas de água aqui no nosso município. É lamentável, mas pode ter certeza que está assim sendo verificado esses problemas. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu só não sei se está aqui aos que eu tenho, disse isso ontem, repito para o novo vereador James, se esse é o TAC que os prazos já venceram o último prazo foi em junho, ou se é o TAC novo firmado, porque de repente foi firmado um novo compromisso e a gente não conhece. Então, só gostaria de saber, Vossa Excelência, quais foram, no TAC, vou estar com Vossa Excelência, quais são os prazos que haviam sido mencionados, ou quais os prazos que estão mencionados nesse TAC. Eu gostaria de receber cópia de Vossa Excelência para que eu pudesse acompanhar o cumprimento dos TAC, porque o que nós temos já venceram os prazos. Talvez tenha sido feito um TAC novo e desses nós não tivemos conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Eu só convocar o vice-presidente da Casa, vereador Celso, para que se assuma os trabalhos. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, dizer ao líder de governo que, se ele quiser, eu vou emprestar para ele uma entrevista que eu tenho gravada do excelentíssimo senhor prefeito municipal no final do mês de dezembro, aonde ele passou por uma entrevista para desejar um Feliz Natal e um 2012 de muitas felicidades ao povo de Rio Verde. E nessa entrevista, senhor presidente, ele disse que o prazo da Saneago vencia em fevereiro, que a partir de fevereiro, se a Saneago não cumprisse, ele iria pegar o sistema de água e esgoto do nosso município e não ia esperar mais. Então, senhor presidente, a gente não é obrigado a falar, a prometer, mas na minha vida pública eu sempre tive isso. O homem que volta a sua palavra atrás e não cumpre a sua palavra, ele cai em descrédito. E eu tento levar isso na minha vida pública, pessoal, em todo sentido, senhor presidente. Então eu tenho essa gravação. E além disso, eu estou cobrando porque o prefeito prometeu na sua campanha eleitoral que ele ia municipalizar o sistema de água e esgoto do nosso município. E repito, uma mina de dinheiro. É uma mina de dinheiro. Catalão está comprovando isso, Itumbiara está comprovando isso, Mineiros está comprovando isso. São recursos que vão entrar para o cofre público do nosso município. Se bem que estão dizendo que está sobrando, né? Às vezes é por isso. Não vai precisar. Às vezes é isso. Mas então, senhor presidente, fica o meu protesto aqui novamente por essa demora.
Existem coisas no governo que estão dando certo, sim. Todas as vezes eu digo nessa Casa de Leis, elogio aquilo que eu acho que está dando certo, parabenizo aquilo que eu acho que está dando certo, mas tem coisas que estão ficando insuportável. Exemplo, PROCON. Não entendo, vereador James. Nós aprovamos aqui 600 mil reais há 3 anos atrás. E tem 3 anos que eles estão reformando uma casa para pôr o PROCON para funcionar. E o cidadão rioverdense não tem como mais, senhor presidente. Aquele estabelecimento não cabe mais às pessoas. Então é esse tipo de coisa que eu vou continuar cobrando. Viu, senhor presidente? Muito obrigado. Peço ao secretário Mendonça que faça a leitura. Projeto de lei 69/2012. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Eu quero só dizer ao nobre colega vereador Cezinha que se completar 3 anos eu vou trazer o bolo de aniversário. Eu quero ter certeza, quero dizer ao vereador e aos pais da casa, se o PROCON não for entregue, não atender a nossa sociedade, vou trazer um bolo por líder de governo, em nome do governo, comer o primeiro pedaço, porque eu tenho certeza que ele vai comer, no dia do aniversário da aquisição da casa aqui para instalar o PROCON. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, eu estava de atestado médico, com licença médica, eu queria perguntar a Vossa Excelência ou a Procuradoria da Casa se o título de cidadão ao senador Demóstenes Torres foi entregue. Se não foi, eu queria retirar meu voto ainda há tempo e que não fosse entregue, senhor presidente. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei 69/2012 dispõe sobre a implantação do programa Doe Sangue, Doe Vida, com o objetivo de incentivar funcionário público municipal a exercer a conscientização sobre a necessidade de doar sangue ao Hemocentro de Rio Verde e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica implantado em Rio Verde o programa Doe Sangue, Doe Vida, junto ao funcionalismo público municipal, exercendo junto a eles conscientização sobre os benefícios morais e sociais da voluntariedade na doação de sangue ao Hemocentro. Artigo 2º. O Poder Executivo poderá, através de órgãos competentes, organizar palestras educativas sobre o tema envolvendo os funcionários voluntários. Artigo 3º. Além do benefício da dispensa do ponto do dia da doação do sangue, contida no artigo 2º da Lei Federal 10.075, de março de 1950, o doador voluntário citado nessa lei terá como premiação a dispensa do serviço também no dia subsequente do ato. Artigo 4º. Essa lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara, 16 de mês de abril de 2012. José Henrique de Freitas, vereador PMDB. Em discussão, projeto de lei de autoria do vereador José Henrique. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, público que nos prestigia, eu quero dizer, senhor presidente, que é um projeto que nós entendemos de uma grandeza, porque só a família que já passou por necessidade do transplante de sangue e não encontrou na cidade sangue, que teve que sair atrás do batalhão da Polícia Militar, que faz um grande trabalho, talvez atrás do Corpo de Bombeiro, do Colégio do IFG, antigo Cefet, buscando os estudantes, buscando pessoas para que pudesse conseguir o sangue, que já sabe disso. Então, o que nós estamos com esse projeto de lei, Doe Sangue, Doe Vida, é exatamente criando dentro do Poder Executivo, dentro da nossa cidade, um processo de conscientização, um processo de divulgação, para que as pessoas doem sangue. Porque no momento em que falar para os funcionários públicos da importância, públicos municipais, estará também falando para a sociedade. E ao funcionário público, o que nós estamos tentando, através desse projeto, se sancionado pelo prefeito, tem que dizer isso, é que as pessoas possam doar o sangue e que tenham um dia a mais, porque a lei já dá a segurança, já garante às pessoas o direito, mas que sendo funcionário público municipal, através dessa lei, ele tenha mais um dia para que possa se recompor e sentir-se que realmente ele participou de Doe Vida, Doe Sangue, Doe Vida. Então eu peço o voto favorável dos pais da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei do vereador José Henrique. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação. Os vereadores concordarem permaneçam como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura do projeto de lei
22/2012. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 22/2012 dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos como restaurantes, bares, lanchonetes, barracas em feiras livres similares, concessionários em recipientes próprios, os óleos, gordura vegetal ou animal derivado de frituras diversas. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica os estabelecimentos comerciais que utilizam óleo, gordura de origem vegetal ou animal para fritura diversa, acondicionar os produtos após o uso saturado em vasilhame próprio, para posterior coleta. Parágrafo 1º. A tal medida visa coibir o despejo de óleo de gordura vegetal ou animal na rede de esgoto, assim como incentivar os processos de reciclagem e refinação desses produtos. Parágrafo 2º. Em tempo oportuno, poderá o Poder Executivo instituir programas que entenda a coleta aos consumidores domésticos através de pontos estratégicos para depósito. Artigo 2º. A coleta deverá ser executada por empresas ou cooperativas capacitadas para o tanto. Artigo 3º. A entidade responsável pela coleta e beneficiamento desses produtos deverá promover campanhas de conscientização da opinião pública, inclusive os usuários domésticos, visando reconhecer essa estratégia como fundamental para a preservação dos mananciais. Artigo 4º. Fica os departamentos de postura da Secretaria de Ação Urbana e Superintendência Municipal do Meio Ambiente responsável pela fiscalização do estabelecimento das entidades responsáveis pela coleta, assim como a aplicação das multas de acordo com a Lei 3.653/98, Código de Postura, Lei 5.090/2007, Código Ambiental. Artigo 5º. O estabelecimento especificado no artigo 1º terá 90 dias para se adequar ao esquema estabelecido. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor a data de sua publicação, revogando disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara, 12 de março de 2012. José Henrique de Freitas, vereador do PMDB. Em primeira discussão, projeto de lei 22/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa e público em geral. Eu convoco para a próxima sessão, dia 19 do mês de abril do ano de 2012, às 9 horas, e declaro encerrada a presente sessão.